vocês estão? Como foi de férias? Descansaram? Se divertiram um pouquinho em casa? Brincaram? Assistiram filme? O que vocês fizeram? Depois vocês me contam, tá bom? O que foi de mais legal que vocês conseguiram fazer aí em casa? Usaram a criatividade, porque a gente não podia sair, não é? Tinha que ficar mais em casa mesmo. Então depois vocês me contam o que foi que vocês fizeram aí durante as férias de legal, tá bom? Então olha só. Retornamos então para o nosso segundo semestre e hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo da apostila lá em Ciências, tá bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou a tia Nayara e vou estar com vocês agora no decorrer desse tempo agora também com a matéria de Ciências, tá bom? E nós vamos dar continuidade lá onde nós paramos na apostila de um conteúdo super importante. Eu até coloquei aqui para vocês. Tubo digestório baixo. Então, relembrando, né, o que nós falamos anteriormente, falamos um pouco sobre cada uma desse tubo digestivo, desde o início, né, lá da mastigação, onde se inicia todo o processo da digestão. Falamos do tubo digestório alto, do médio e agora nós vamos falar do baixo, certo? Então vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês tudo o que faz parte do nosso tubo digestório baixo, tá? Aqui, ó, intestino grosso. Então, esse tubo digestório baixo, quem que faz parte? O intestino grosso, tá bom? No intestino grosso aqui, ó, nós temos o seco, cólon ascendente, transverso, descendente, curva sigmoide e o reto, tá bom? Então, meninos, olha só. Quando nós, né, o intestino grosso recebe, né, o bolo fecal, não é? Que é o restante ali da alimentação, de tudo, todo aquele processo que nós já estudamos. Quando o intestino grosso recebe aquele bolo fecal, o que que acontece? Ele vai passar lá pelo seco primeiramente, que é esse daqui de baixo, tá? Que vem aqui, ó. A tia colocou para vocês. Então, o primeiro é esse daqui, que é o seco, tá bom? Vou aproximar para vocês conseguirem ver melhor. Então, meninos, o seco, qual que é a característica dessa partezinha aqui do nosso intestino grosso? Ele é a parte inicial, certo? É a parte inicial, é onde está lá no início mesmo do nosso intestino grosso. Depois nós temos o cólon ascendente, não é? Tá aqui abaixo do seco. Então, primeiro o bolo fecal ele vai passar pelo seco, depois pelo cólon ascendente, tá bom? O cólon ascendente ele vai se estender acima, ele termina mais ou menos ali abaixo do fígado, bem do lado direito ali da parede intestinal, tá bom? Então, essa é a característica do cólon ascendente, certo? Então, o bolo fecal vai passar pelo seco, pelo cólon ascendente, consequentemente, né, posteriormente, ele passa também pelo transverso, tá bom? O transverso já fala, né? Ele é como se fosse assim, ele atravessa mesmo a cavidade abdominal, tá bom? Esse nome até nos faz lembrar desse formato que ele possui. Ele atravessa ali essa cavidade aí do abdômen, tá bom? Depois desse daqui, eu tenho a curva sigmoide, que tá aqui do ladinho que a tia colocou para vocês, tá vendo? Aqui, ó, nesse cólon sigmoide aqui, ele apresenta um formatinho de S, que é quase lá no finalzinho do intestino grosso, tá bom? Quando se acaba essa curva sigmoide aqui, nós já temos o reto, que é a parte final do nosso intestino grosso, tá bom? Então, relembrando aqui, quais são as partes do nosso intestino grosso? O seco, cólon ascendente, o transverso, o descendente, a curva sigmoide e o reto. Depois que o bolo fecal percorreu todo esse caminho, né, aqui do nosso intestino grosso, que ele chegou lá na região do reto, é eliminado então as fezes, tá bom? Então é nesse momento, lá no ânus, que nós temos a eliminação das fezes, que é todo o resto de alimento que o nosso
organismo não precisa e aí ele acaba eliminando dessa forma, tá bom? Por isso é super importante uma alimentação rica em fibras, porque essas fibras vão estar ajudando nessa eliminação aí, né, dessas fezes, para que não haja dor, para que não haja incômodo e que flua direitinho, nosso organismo funcione perfeitamente todos os dias, tá bom? Então é importantíssimo, lembrem lá da nossa alimentação equilibrada, tá bom? Consuma bastante fibra, porque isso vai fazer muito bem pro nosso intestino. Só não consuma muito fibra sem beber muita água, tá bom? É super importante. Consumam fibra, alimentos que contenham fibra e bebam bastante água. Tudo isso vai ajudar para um bom funcionamento do nosso intestino grosso, tá bom? Certinho? Então tá bom. Essa foi a nossa aula de hoje. Damos sequência aí ao nosso conteúdo, não é? Do nosso sistema digestório aí, finalizando essa parte, tá bom? E no nosso momento online eu quero que vocês anotem todas as dúvidas, todas as perguntas, que nós teremos nossa aula online, tá? E aí vocês repassem para mim, nós vamos fazer um bate-papo super legal relacionado a esse conteúdo. Tô preparando algo bem legal para nossa aula, pra gente falar sobre isso, tá bom? Para não ficar dúvida e para que vocês aprendam, ó, 100% esse conteúdo, tá bom? Um beijo, meus amores, estou com saudade de vocês. Bom retorno, bons estudos e vamos lá que nós temos muita coisa legal para aprender ainda, tá bom? Tchau, tchau, meus amores, até a aula online.